Eu fiz um post hoje falando sobre a importância do exemplo, né? E não exemplo só dos pais, tá? Ali eu me refiro a exemplo dos pais, dos cuidadores, dos irmãos e dos avós. E foi muito curioso porque eu recebi um direct logo em seguida de uma seguidora muito querida que tá sempre por aqui. E ela me falou: Fran, impossível eu deixar a minha mãe ser exemplo. Ela não anda respeitando as minhas decisões, né? Como avô e avó são difíceis, por que será, né? Me questionando. E aí eu lembrei de uma aula de um IGTV que eu vi de uma nutricionista que eu adoro, que se chama Karine Durães. Ela falando sobre as avós, né? E eu aqui, quem é minha paciente e as avós que estão aqui, as avós que acompanham a consulta, sabem que eu sou, assim, apaixonada por avó, tá? Eu não gosto que fale mal de avó e avô, né? Eu adoro eles, eu sou time avós. Mas o que eu queria falar para vocês é que a gente tem que entender, né, em questão de alimentação, né, em questão dos avós não respeitarem a decisão dos pais, né, de oferecer açúcar ou não. Um exemplo, por exemplo. O que a gente tem que entender é que lá atrás, né, a minha mãe, a minha avó, elas foram orientadas de uma maneira completamente diferente do que é a orientação hoje, né? Lá atrás, nos anos 80, né, para quem é aqui dos anos 80 ou até antes disso, a orientação era oferecer a introdução alimentar com 3, 4 meses, era oferecer papinha, alimento inteiro nem passava pela cabeça deles, era perigosíssimo. Ovo não poderia dar para criança, quando a criança estivesse lá grande que a gente poderia introduzir o ovo, né? O ovo era vilão até pouco tempo. As coisas evoluíram, né? E hoje, né, as orientações são totalmente diferentes, né? Em questão do açúcar, em questão da idade de começar a introdução alimentar, no suquinho, né? Vamos começar com o suquinho? Não, o suquinho a gente só orienta após 1 ano. Então, assim, mudou muita coisa. E o que eu vi da aula da Karine, e eu achei muito interessante, é que a gente pode mudar a relação, né, nessa questão da alimentação com os avós e fazer eles entenderem essas mudanças conversando de uma maneira que a gente faça eles entenderem e enxergarem que eles estão fazendo por nós e não pelos netos. Como assim? Ao invés da gente chegar para eles, né, para os avós e falar assim, a nutricionista mandou não dar açúcar até os 2 anos. O pediatra disse que não é para dar suco. E a gente fala assim, né? Vamos mudar a maneira de falar? Quem sabe a gente chega e fala assim: olha, mãe, pai, para mim é importante não oferecer o açúcar pro fulaninho até os 2 anos. Para mim é importante não oferecer o suco. Vamos oferecer uma fruta? Que fruta a senhora acha que eu devo oferecer? Vai no mercado, mãe, tem alguma fruta diferente? Traz pra gente oferecer para ele junto. Acho que falando dessa outra maneira, né, um pouquinho mais carinhosa, com amor, eu acho que a gente consegue trazer eles para o nosso lado, né? Poxa, é importante para minha filha não dar açúcar para o meu neto, né? Então, para minha filha é importante, eu vou fazer, né? Então, eu acho que faz toda a diferença. Façam aí, né? Façam o teste, falem com jeitinho, né? Falem o que é importante para vocês, numa boa. E eu acho que vai surgir efeito. Depois vocês voltem aqui e me contem, tá? O que vocês acharam dessa reflexão e se deu certo. E eu vou deixar o perfil da Karine e também o vídeo que eu vi lá no IGTV dela no próximo Stories.